Fala galera, sejam bem-vindos mais a um Papo de Portaria e hoje nós vamos mudar um pouco da figura, né? Porque a gente sempre traz aqui síndicos, a galera que fala de condomínio. A gente vai falar de condomínio, mas de uma forma indireta. Já fala um pouco antes de gerar o condomínio, que é a construção do prédio, né? E logo é o maior prédio da América Latina. Né? São 81 andares, 295 metros, e o meu convidado é um cara muito especial, que eu conheci há um tempo atrás, e a gente se deu bem logo de cara. E lá no começo eu já falava para ele: Juliano, você tem que contar essa história para um monte de gente, porque tem muita coisa que aconteceu ao longo da construção desse prédio. Eu tô aqui hoje com o meu amigo Juliano, que é engenheiro civil e participou desde o day one da construção do maior prédio da América Latina. Tá? Então seja bem-vindo, Juliano. Qual que é o sobrenome mesmo? Juliano Munarete. É que eu fico com dificuldade de falar esse sobrenome. Então, Juliano Munarete está aqui comigo. Obrigado pelo convite, por aceitar o meu convite. E obrigado por estar aqui, que ele veio de Balneário Camboriú só para participar com a gente aqui do Papo de Portaria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, Igor. Eu agradeço aí. Já era pra gente ter vindo antes. Não deu, mas... Estamos aqui, né? Estamos aqui. Tudo tem seu tempo e deu certo. Exatamente. Eu que agradeço pelo convite, por poder estar aqui passando um pouco da história e contando um pouco para vocês. Não, e é legal porque assim, eu com o Juliano lá no começo, há uns 2 anos atrás, não lembro exatamente quando, eu fui conhecer esse prédio e aí falando com ele me contando as histórias, eu ficava... Caramba, cara, isso vai render muito assunto. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho disso. Mas antes da gente falar do prédio, quero saber um pouco mais de você, para as pessoas saberem quem é o Juliano. Né? Então me fala, você é engenheiro civil, é isso? Isso. Como que você decidiu seguir nessa área aí lá atrás, né? Imagino que você já tem muitos anos de carreira aí, muito tempo. Mas lá atrás, como é que você decidiu ser engenheiro civil? Como é que você foi picado? E tem alguém que te inspirou para isso? Na verdade, eu vim morar de Videira para Itajaí. Então, eu cheguei em Itajaí em 2006 para 2007, eu não conhecia ninguém, né? Então... Cara e coragem. Cara e coragem, eu tinha que achar um rumo na minha vida. Era um piá novo ainda, tipo, vou ver. E eu acabei indo pro Senai. Fui no Senai, fui olhar os cursos e tal, e acabei fazendo o curso de técnico de segurança do trabalho. E aí, ali, eu comecei a entender um pouco o que era o ramo da construção, porque até então eu não entendia de nada, né? Então, eu comecei a fazer o curso, comecei a entender o que era o curso de técnico de segurança, para que servia, qual que era toda essa utilidade dele. E aí, eu acabei entrando no estágio. Eu acabei procurando estágio. Eu acabei encontrando um estágio na Embraed, já de cara. Numa construtora incrível, lá de Santa Catarina. Já de largada, assim. Então, tipo, eu fiquei meio assustado, porque eu entrei numa construtora, tipo, que eu... Fiquei, nossa, tô aqui, né? O que eu já faço feliz agora? Da vida também, já né? Feliz, né? Por eu ter conseguido. E, enfim, eu fiquei ali fazendo mais um ano de curso, estagiando. E aí eu fui pegando esse gosto. Fui pegando esse dentro da construção civil, vivendo obra. Vivendo obra. Eu peguei obras, eu trabalhei em 19 obras lá. Caramba. Desde fundação, desde o término. Então... Foi vivenciando tudo. Vivenciando o dia a dia mesmo, né? Dia a dia. Conhecendo, aprendendo e falando, opa, legal. Então, tava com os encarregados, tava com os mestres, tava com o pessoal da engenharia. Com o pedreiro, com o servente, com o pintor. Com o pintor, com todo o grupo de engenharia. Então, tipo, com a diretoria. Então, tipo, ali eu fui entendendo como que era a vida da construção civil. E eu falei, cara, isso aqui é um negócio... realmente diferenciado. Pô, então estamos falando aqui com um engenheiro raiz, viu, cara? Porque o cara viveu todas as etapas, né? Todas. E aí... E tem coisa, né, Juliano, que o pedreiro sabe que o engenheiro não sabe, né, cara? Exatamente. Então são tudo detalhes. Então a gente tinha ali vários encarregados e, né, um grupo grande de engenharia. Então, tipo, ali que eu comecei a aprender a vivenciar essa parte da construção civil. Ali que você foi picado então, para entrar na engenharia civil? E ali que foi picado. Porque dali para frente, eu comecei a entender. E aí eu falei assim, por que não fazer engenharia civil? Né? E é um salto, né? É um salto. E daí eu falei, já que estou nesse ramo, só que foi algo que eu nunca na minha vida quis fazer, que era engenharia civil. Entendi. Eu nunca fui fã de cálculo. Então eu falei assim... E vai um cálculo lascado, viu? Vai. E aí eu falei assim, vou me meter na engenharia civil. Meu Deus, e agora? Será que eu vou... E eu, vamos. E na época,
só tinha engenharia civil à noite em Brusque, porque eu trabalhava o dia inteiro. Então eu fazia... eu ia do trabalho para Brusque. De Brusque eu voltava. Então, tipo... Quantos quilômetros? Dá 50 quilômetros de ida e 50 de volta. Então eu ia todo dia para Brusque e voltava. Mas daí já tinha um carrinho ou ia busão? Eu tinha meu carrinho, já tinha meu carrinho, eu já estava efetivado, já tudo na empresa, tudo certinho. Mas luta, né, cara? Lutei. Você vê, né, sair de um lugar e pro outro. E aí tinha mais um grupo de amigos meus, nós ia tudo juntos, nós ia em 5. Rachava o custo, daí, né? O primeiro ano até só eu tinha carro. Então acabou todo mundo indo só comigo, mas aí depois... ia um com carro, outra semana outro. Então a gente conseguia fazer essa frente. Mas foram 5 anos puxado e indo para Brusque todo dia. Caramba, cara. Então, ficou em alguma DP? Fiquei em... Ficou em cálculo? Fiquei em 3 cálculos lá. Foi uma longa história dos cálculos. Então esse caboclo valoriza a engenharia mesmo, viu, cara? Porque pensa um caboclo que lutou, né? Então, tipo, nós saímos e falávamos, a gente tem que ir. Não podemos parar. Agora nós estamos aqui, tipo, e passa rápido. E é muito pesado, né, cara? É muito então, pesado. Tipo, a gente saiu do trabalho e do trabalho nós já ia direto pra faculdade. Então, tipo, eu chegava em casa às 10h30, 11 horas. Geralmente, 11 horas, tomava um banho, comia e dormia. No outro dia, às 6h30, de novo. Trabalhar. Bora. Dia inteiro, 6 horas, faculdade. Nossa senhora, é uma luta. Eu passei por isso também. Eu sei quanto é sacrifício, né? Mas tem a recompensa, né? Não, tudo tem uma recompensa. Você tem que sofrer um pouco no começo para entender tudo, as etapas que tu tem que passar, sabe? Então, dentro da engenharia civil, assim, né? Você já, depois de formado, você já foi para essa obra logo de cara ou não? Você trabalhou em outros lugares? Já formado em engenharia? Quando eu estava me formando, eu já estava na outra consultora. Nessa que fez a obra gigante. Isso, já estava lá. Já estava lá. E aí de lá é que eu me formei. Você já estava estagiando lá? Eu já estava trabalhando. Efetivo já? Eu já estava lá. Eu estava lá nessa outra consultora já mesmo como técnico de segurança ainda. Entendi. E depois de lá é que as coisas foram andando. E daí eu entrei mesmo de cabeça assim nessa parte de acompanhar mais a engenharia. De focar na engenharia civil dentro da obra. Dentro da obra. Daí você saiu do segurança do trabalho e foi para... Isso, daí eu saí, fiquei um tempo, ainda um bom tempo ali ainda, de técnico de segurança, acompanhando toda a elaboração e tal, e daí dali a diretoria me convidou para seguir na parte da engenharia e ajudar ali. Já que eu já estava há tempos e tal, eu falei, não, a gente quer te colocar junto. E aí que eu acabei participando também da parte da execução da obra, a parte de da entrega da obra. E aí hoje eu faço parte do pós-obra. Que você acompanha tudo o que rola hoje no dia a dia. Para que esse condomínio fique, né, com a garantia do que vocês construíram seja entregue. Exatamente. Basicamente isso. Mas vamos pegar então essa história, essa construção. Esse primeiro dia de obra você estava lá presente, né? Tá. Vocês já sabiam da imensidão, de todos os desafios que viria pela frente? Como é que foi? Você caiu meio de paraquedas e falou, eita, vou descobrindo aqui no dia a dia. Então, eu caí meio de paraquedas, assim. Não tinha uma noção ainda. Não tinha uma noção ainda do quão complexo era. Tipo... A partir do momento que eu entrei lá, que eu comecei a entender a dimensão daquilo, eu falei, cara, é muito grande isso aqui. Entendi. Isso aqui é um negócio diferente de tudo que eu vivi até hoje. E é realmente, assim, tipo, a gente não tem, assim, ninguém que vivenciou, a não ser nós ali, um projeto tão grande. Hoje é o maior prédio da América Latina, né? São 81 andares e 295 metros de altura. Isso? 294? 294 e uns quebradinhos ali, cara. Arredondar para 295 aqui. Mas vamos lá. Né? Você começou... Quanto tempo foi essa construção? Foi 10 anos. 10 anos construindo isso? 10 anos construindo. Caramba, é muito tempo, cara. Você começou menino, 20 e poucos anos. Pouco mais, né? 20 e poucos anos, né? Não tinha 30. Quando eu comecei, eu já tinha ali meus 30 anos. E foram 10 anos de construção. 10 anos de construção. E nesses 10 anos, cara, assim, quais foram as principais dificuldades? Vamos explicar aí um pouquinho. Porque a gente sabe que agora ficou uma disputa. Vai vir prédios cada vez maiores, né? A gente virou uma questão aí, enfim, comercial. Mas... fala aí, cara, esses desafios que você enfrentou ao longo desses 10 anos, que você viu pessoalmente, assim, quais foram os mais broca de todos, assim, o que foi difícil, o que foi pesadelo, que você fala, caramba, bicho, como é que pode, como é que vão fazer para superar isso agora? Então, fala aí um pouquinho dessa história. A gente teve vários... Acho que tudo foi perrengue, não? Perrengue. A gente tem vários perrengues, não tem como uma obra desse tamanho, enfim, uma dimensão
disso tudo e não ter problemas. Então, conforme a obra vai ficando mais alta, todos os problemas são desde locomoção dos funcionários, desde um bombeamento de um concreto. Então teve que vir uma máquina especial da Alemanha para poder projetar concreto para cima. Porque o concreto ele tem que chegar na mesma temperatura. Isso, lá. Na mesma temperatura. Então a gente tinha uma tubulação especial. Essa tubulação que tinha aqui não aguentava a pressão. Então tinha que ser uma tubulação especial para não estourar a parte de bombeamento. E lá em cima tinha um outro mastro que puxava e botava o concreto tudo por joystick, onde ia por etapas, né? Caramba, muita tecnologia nessa obra, né, cara? Muita tecnologia. Então a gente tinha também 2 gruas, uma em cada torre. Então a gente puxava cerca de 4 toneladas. O prédio ali todo, hoje são 140 mil metros de obra. Em uma laje normal, em torno de 35 mil toneladas por laje de ferro. Em torno de 40 caminhões de concreto por laje também. Então nós concretava tipo segunda e terça uma torre, quarta e quinta outra. Entendi. Então, tudo isso era organizado, e fora a parte de embasamento, garagens que tinha, então... E Juliana, assim, como é que era o vento nisso, né? Porque, vamos falar, ali, o prédio depois de 50 metros, 100 metros, eu não sei, enfim, ele é hoje o maior prédio da América Latina. Mas pensando, né, ele é o maior de Balneário Camboriú, os outros não chegam nem perto, né? Que tem. Exatamente. Não tem nenhum que chegue próximo dele. Não. Hoje. Mas então, passou de 50 metros, eu já imagino que deve vir vento pra caramba. 100 metros, então, muito mais. 200, então, muito mais. 250, muito mais. Como é que era isso, cara? Esse desafio do vento, você tá lá, já aconteceu de você estar no elevador, o elevador balançar, você sentir, travar com você lá em cima. Como é que era isso, cara? A parte de vento, a gente tinha bastante problema. Porque lá... Nuvem? A gente tava na parte... tipo sul, né? Então lá a incidência de vento é muito forte. Então a gente tinha os elevadores por fora, os cremareiras e tal. Então tipo isso aí tudo era elevadores que tinham cabos longos. Então o vento, quando dava vento muito forte... Ele balançava? Ele balançava e aí a gente tinha que parar. E tanto que até as gruas, a gente às vezes tinha que parar a subida de material por causa do vento, né? A incidência de vento era muito forte. Então... Mas daí parava a obra? Parava, tipo... Tinha que esperar passar o vento, tinha que esperar passar a chuva, quando era muito forte, né? Quando era muito forte a incidência... Mas o elevador balançava com a pessoa dentro? Os elevadores por fora, né? Que eram os cremalheiras. Isso aí, sim, ele dava um... E você vai subindo balançandinho aqui. Vai subindo balançandinho, mas não tem problema, é seguro. Não, total segurança. Mas que eu digo, eu mesmo acho que é pra morrer de fome, cara. Porque pra subir é tenso. Tem muita gente que não queria subir. Tipo, vamos até... Não quero. Tá bom até aqui, vamos parar no 20, no 30, eu já tenho uma noção. Não queria subir no 60, 70. Então eu imagino também a dificuldade de contratação de mão de obra. Quantos funcionários foram ao longo dessa obra? A gente chegou a quase 800 funcionários, tipo, no pico geral, total. Assim. Simultaneamente trabalhando? Simultaneamente. Mas a gente teve... Passou de milhares. É isso que eu ia falar. Passou de 5 mil fácil, né? Porque a rotatividade... Imagina a dificuldade para contratar gente que vai trabalhar com 200 metros de altura. É muito difícil, né? E vocês... As jornadas... Eram tipo, vocês trabalhavam de manhã à noite? Como é que era? O nosso grande problema é que hoje no Brasil a gente não pode ter muita mão de obra depois do horário. Então, tipo, né, por causa do horário, por causa da vizinhança. Então. Era das 8 às 18? Era das 8 às 18. Então, tipo, começava cedo, fazia jornada ali, porque até às 18 nós tínhamos que terminar, nós tínhamos muito caminhão na pista, então nós tínhamos meia pista liberada para nós, tal horário nós tínhamos que recolher, então não podia estar afetando, porque a nossa via era só uma ali. Tudo faz parte do desafio, né? Tudo faz parte do desafio, então tipo, a gente tinha horário para caminhão entrar, para caminhão sair, então essa incidência, tu imagina, tu pegar um dia de concretagem ali, passando em torno de 80 caminhões durante a semana, fora... material que chegava, madeira, tijolo, bloco, cano, cimento. Cara. Então a gente tinha aí, dependendo do dia, em torno de 30, 40 caminhões parados na frente do edifício. É muita coisa, né, cara? Que loucura. E para subir esse material todo, que tecnologia que vocês usavam? Como é que fazia? Então a gente tinha as coisas pesadas, a gente pegava pela grua, né? Movimentava pela grua. E aí a gente tinha as empilhadeiras lá embaixo, né? Que a gente fazia a logística de material, onde guardar, onde armazenar.
Pra gente ter Pra depois ir subindo. Pra depois ir subindo. Com Conforme calma. indo, a gente botava no elevador e ia despachando pra levar pros apartamentos. Caramba, cara, 10 anos de construção é muita coisa, né, Juliano? 10 anos de construção. O que nesses 10 anos ali que você... O que você acha que foi teu maior aprendizado nesses 10 anos, cara? Eu passei por vários desafios, assim, mas eu acho que, tipo, a questão de você estar ali, lidando com pessoas e você entender, tipo, tudo que está passando, porque a gente trabalhou numa obra diferenciada, que é uma obra que ela não tem nem alvenaria por fora. Ela é uma obra toda de vidro. Então, Nossa, o nosso maior problema foi na construção, foi como nós vamos isolar esse prédio, como que nós vamos evitar de cair material para fora, sendo que a gente não pode colocar tela fachadeira por causa da incidência de vento, bandeja e tudo isso, sendo que é uma norma que tu tem que ter, que pelo Ministério do Trabalho. Então a gente teve que desenvolver algumas coisas internas, nós mesmos ter uma ideia, tipo, mesmo assim o pessoal não aprovando, o pessoal falava assim, não, é isso aí, mas nós não vamos assinar embaixo e dizer que vocês estão certos, que vocês não estão certos com a norma. Caramba! Então isso foi um desafio muito grande, porque a gente passou por vários problemas, assim, de tipo, a gente é fiscalização, porque foi um baque muito grande para todo mundo. Isso que eu ia falar, fiscalização tinha diariamente, né? Diariamente, semanalmente, então tipo, a gente... Isso também foi um desafio, né? Foi um desafio, porque... por mais que tu faça tudo certo, que tu ande conforme pede, tipo, você tá ali lidando. São coisas que vão mudando. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Então, e as leis brasileiras também, né? E as leis brasileiras, elas judiam também. Do empresário, elas judiam com o empresário, né? Porque o empresário tá ali para querer desenvolver, fazer emprego, fazer as coisas render. E o pessoal tá ali para querer dar aquela segurada. Para dar, não, vocês têm que fazer assim, mas a gente tá fazendo. Não, mas tem que ser melhor, mas a gente tá no melhor já. Não, mas vocês têm potencial para ser melhor, sabe? Então, tipo, sempre era um melhor. Vocês têm que ser melhor. Então, a gente sempre tentou fazer de tudo, organizar de tudo, para a gente poder fazer tudo certo, ter o pessoal. Então, tipo, essa questão, tipo, judiou bastante, assim, de que eu achava muito perigoso, porque o tempo inteiro estava lidando com altura, com pessoas, com queda de material, sabe? A gente teve um sistema que começou por nós ali de queda de material, que era uma tela que a gente tinha uns 3 andares, que era o pessoal que estava trabalhando na estrutura. Então isso aí tudo a gente ia erguendo conforme o pessoal ia trabalhando. Essa estrutura por fora era um bolsão que ia subindo junto. Então nós fomos a primeira consultora a ter esse sistema de queda de material e de pessoas. Tecnologia total. Então, tudo esse aparato nós tínhamos muito cuidado com isso. Mas, você lida em obra, você lida com pessoas. Então, tudo pode acontecer. Por mais que tenha todo o planejamento, sempre tinha uma coisinha ou outra que saía do planejado. Sempre tinha no planejado. E nesse período, assim, de 10 anos, você teve alguma coisa que te chocou muito de ver e tudo mais, enfim... Olha, a gente teve, tipo... O acidente de trabalho era bem controlado, né? Porque vocês eram muito rígidos, sempre muito rígidos com isso, seguindo todas as normas, né? Isso eu acho que era... Mas imagino que passa de tudo na obra, né? Briga de funcionário, deve ter... tem. A treta do pedreiro com... Você como engenheiro, como é que você fazia com essa questão de conflito, cara? Gestão disso? Eu, graças a Deus, eu sempre consegui lidar bem com isso, sabe? Você é um cara que estava muito ao lado dos teus colaboradores, da tua equipe. Tu aprende com o tempo isso, desenvolver essa conversa. Então tu vai muito na conversa. Com o pessoal da construção civil, você tem que ter uma calma a mais para conversar com eles, um jeito diferente. Um jeitinho, né? Explicar o porquê que ele tá fazendo errado, o porquê que pode dar aquele problema, sabe? Então, tipo, tu tem que saber contornar isso. Então, eu nunca tive problema quanto isso. Sempre tranquilo. Sempre tranquilo, tipo, a gente sempre conseguiu se entender nas conversas, mas claro, tu tá numa obra que tu tem medo de tudo que aconteça, porque você tá com centenas de pessoas trabalhando aqui embaixo, mas tem centenas de pessoas lá em cima, tem uma grua subindo 4 toneladas de equipamento, com um monte de gente aqui embaixo trabalhando. Então, tipo, tu ficava assim, meu Deus. E você ficava full time acompanhando? Você ficava em cima na obra? Eu ficava nos dias de concreto, a gente ficava a maioria do tempo lá em cima. Junto, acompanhando, vendo. Acompanhando a concretagem, do começo ao final. Sim, claro que às vezes descia, olhava outra coisa.
girava, ia para outro lado. Então, tu girava uma obra inteira, né? Porque ao mesmo tempo que tava concretando lá em cima, nós estávamos concretando aqui embaixo. Nós tinha um pessoal fazendo outra coisa aqui, tinha um pessoal rebocando ali. E eram quantos engenheiros nessa obra, Juliano? Ah, nessa época aí era em torno de uns 6, 7 engenheiros assim. Acompanhando full time ali na obra. Vocês, assim, vocês tinham uma organização de, por exemplo, horário de almoço, subia a alimentação da galera ou a galera descia para subir de novo? A gente fazia 3 turnos de almoço. A gente chegou de mudar para poder descer e dar conta de todo mundo almoçar. Então a gente começava tipo horário 11 horas, descia uma turma até meio-dia. Meio-dia, descia uma turma até 1, sabe? Daí da 1 ficava os outros até as 2. Entendi. Para a gente poder colocar todo mundo no refeitório, para todo mundo fazer a sua hora de alimentação, né? A sua hora de descanso, e para a gente poder fazer a logística de subir e descer o pessoal. Apesar de ser uma obra gigantesca, né, e muito alta, sempre segurança foi uma prioridade máxima ali para vocês. E ainda mais que você vem dessa escola de segurança, então os teus colaboradores sempre com todos os EPIs, seguindo todas as normas, tanto que o índice de acidente dessa obra foi baixo, né, comparado à imensidão que ela é, né? Sim, comparado a todo ao desafio, né? O desafio dela, por tudo que ela é, foi uma obra bem de baixos acidentes, coisas normais da construção civil. Claro, que não tem como, né? Que não tem como. Então, tipo, mas... Por mais que o cara esteja com EPI, ele tá correndo risco. Às vezes ele tá soldando um negócio, a gente sabe, né? Acontece. Então, coisas básicas que acontecem na construção. Então, isso aí, a gente sempre teve esse aparato de deixar o funcionário bem ligado no que ele fazia. Então, ele entrava, ele fazia 2, 3 dias de curso. Então, para poder ir para a obra. Poder ir para a obra. Então, tipo, ganhava um equipamento, aparato de equipamento, ele fazia curso de altura, ele passava por um treinamento nosso, ele passava por um treinamento de uma terceira nossa que fazia todos os exames. Então, tipo, sabe? Então, o funcionário, ele já entrava, ele passava um dia rodando dentro da obra para ele entender como é que funcionava a logística. Onde que eram os banheiros, onde que era o refeitório, por onde que ele subia, por onde que ele descia, onde eram os vestiários. Então nós fazíamos esse aparato todo, fazia todo o treinamento, ele ganhava todos os EPIs, aí ele fazia mais um outro treinamento, e aí sim, depois ele ia pro canteiro de obra. Ô Juliano, e uma obra tão grande como essa, assim, você... Cara, qual que é, assim, ainda... Fico pensando, né? Porque você participou da obra, que é um orgulho para o Brasil, porque é o maior prédio da América Latina, 81 andares. Você, como engenheiro, que estava lá desde o primeiro dia até a entrega final disso. Cara, assim, o que ainda te motiva profissionalmente? Porque desafio maior do que esse aí, na parte de engenharia, é difícil. Então, o que ainda te motiva profissionalmente? Esse teu próximo passo, o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que, tipo, a construção parece que é um negócio que não... Tu pensa, não, eu cheguei no meu limite. Porque quando eu trabalhava na outra construtora, a gente fez a inauguração de 2 torres de 41 andares. E aí nós estávamos lá em cima e eu dizia assim, poxa, será que algum dia vai ter um prédio maior que esse? Tipo, e nós achando que nós estávamos no nosso limite. Simplesmente vem o dobro. E uns anos depois nós estávamos no dobro. E eu falei assim, nossa, será que um dia vai ter algo maior? E agora já está surgindo outros projetos. Então, tipo, tu fica meio assim, meu... O que será que vem pela frente? O que será que vem pela frente, sabe? Eu acho que o ramo da construção civil é um ramo muito... Eu não me vejo mais fora desse ramo, assim, eu acho um ramo espetacular. Né? Eu me apaixonei pela construção civil, por mais que se passe seus problemas, todo mundo tem problema em tudo que é setores, sim. Né? Em qualquer trabalho. Mas é um setor que me trouxe para eu entender o que eu realmente queria, né? Então, tipo, eu gostei muito, tipo, eu não me vejo fora do ramo da construção civil. E eu acho super desafiador, assim, eu viajei para fora do país na época que nós estávamos construindo, para eu entender a logística dos outros prédios. Até meus pais diziam assim, Juliano, você está aqui, mas tu só está olhando prédio de construção, você não consegue ver outra coisa? Porque eu queria ver o que tinha de diferente lá de fora para cá. Ficou viciado mesmo. E eu fiquei meio que viciado nisso, tanto que hoje em dia eu tava aqui, eu ficava olhando o prédio, olha, eu tava ali agora vindo, olha aqui, esse prédio de construção, aquilo ali. Tu fica tentando ver alguma coisa diferente, sabe? Vendo o que você pode aprimorar, vendo tudo isso no trabalho. E a gente, na construção desse prédio, a gente não ficou
perdendo em nada para as construções fora do Brasil, né, Juliano? Não, de jeito nenhum. A gente tem uma tecnologia aqui que foi aplicada nesse prédio incrível, né? Incrível. E vocês se basearam em muitas coisas também da construção civil de outros países, de Dubai, não sei, chegaram a ter inspirações nesse sentido, de Dubai. Eu ouvi falar que vocês fizeram sistemas que a cada X andares você tem... A gente tem duas áreas técnicas. Isso. Nós temos 2 áreas técnicas. E então essas 2 áreas técnicas, elas foram feitas para a questão do vento também, para o prédio. O prédio em si tem que balançar. Ele balança, naturalmente. Normal. Qualquer prédio tem que balançar, senão balançar quebra, né? Não pode ser extremamente... rígido. Então, tipo, foram feitas as 2 áreas técnicas para o prédio não balançar tanto. Então, foram 2 áreas que são 2 suportes no meio para aguentar a pressão do vento também. Foi feito todo um estudo de túnel de vento, né? Toda essa pressão de vento para ver o que o prédio ia balançar, o que não ia. Então, tipo, foram feitas essa estrutura de amarração para segurar o... E vocês tiveram participação de outros engenheiros de fora também, né? Do país. Então foi uma união dessa engenharia local com outros engenheiros que vieram de fora, trazendo também tecnologia, informação, experiência, porque no Brasil a gente nunca tinha construído um prédio tão alto. Sim. Então vocês realmente pecaram pelo excesso para não ter erro. Exato. Tanto que a gente vê hoje o prédio é um sucesso. Vendeu muito, né? Tem 1 ano, 2 anos que lançou, que entregou? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos que entregou. E ele é um prédio lindo que chama atenção demais. Então dá pra gente ver que foi extremamente bem sucedida essa construção. Você olha para trás e sente orgulho dessa construção? Não tem como não sentir orgulho, né? Porque, tipo, tu entra ali... Quando eu entrei, eu só pensava assim, será que eu vou ver o final disso? Será que um dia eu vou ver terminar? Porque foram passando pessoas. Então foi um círculo muito grande de pessoas que foram passando por ali. E tu ficava meio agoniado, assim, será que um dia eu vou ver aqui dentro eu terminar esse prédio? Demorou mais do que o previsto, Juliano? Um prédio desse ele demora um pouco mais que o imprevisto, mas a obra em si, ela nunca parou. Tá? Nunca Sempre parou. seguiu. Sempre seguiu. Só que é uma obra muito complexa, uma obra muito grande. É uma obra que nem eu te falei, a gente dependia do horário. Então eu não tenho horário para eu não podia estar lá até 9, 10 horas da noite. E não é igual fora do Brasil que os caras trabalham 24 horas. Sim, monta 4 turnos. Então, a nossa logística era das 7h30 às 6 horas da tarde. E a gente tinha que tentar fazer tudo naquele dia. Então, o que ficava era para guardar material, puxar material, ficava um pessoal interno às vezes fazendo isso. Mas essa parte era a parte que mais... Não, e no teu último dia de final de obra, a obra finalizou, ele continua trabalhando lá nesse prédio, porque como a gente falou no início, ele hoje faz o pós-obra, que é organizar tudo dos problemas diários que vai acontecendo por um período, né? Exatamente. Para manter tudo em ordem. Mas no dia que vocês falaram assim, agora está finalizado, teve esse dia, né? Teve. Do finalizado. Qual foi a sensação, cara? A sensação foi de um alívio, né? Total. A gente vinha numa pressão muito grande de entrega, de habits e tal. E a gente vinha ali numa sequência de vistoria, né? Não é uma obra fácil. Então, tu tem que ter uma vistoria muito grande, a parte de bombeiros, de incêndio, né? Inclusive é legal falar porque esse sistema de incêndio também foi todo diferenciado, né? É um sistema todo diferenciado. Então, nós tivemos N visitas dos bombeiros, veio bombeiros do Brasil inteiro para entender a logística do prédio ali, para eles verem como que era o desenvolvimento nosso de incêndio, como é que funcionava. Deve ter tido que criar algo para esse prédio, né? Porque ele é muita particularidade, né? É muita particularidade. Então, tudo isso, até em si, o pessoal do bombeiro fala assim, nossa, esse prédio, a logística é muito grande, eu preciso trazer o pessoal aqui para entender. Para ele saber por onde que corre, por onde que vai para lá, como que faz aqui. A complexidade. E os apartamentos, a área de lazer, né? Então, toda essa parte de incêndio. Então, tudo isso é uma coisa que foi bem pegado, assim, porque o pessoal não aliviou, né? Então, é uma questão, tanto que hoje eles usam nós de exemplo o tempo inteiro. Eles falam que nós normalizamos a lei do bombeiro. Eles falam, cara, vocês botaram a norma em ordem a partir do momento que vocês apareceram. Porque antes era, agora faz assim, aparecia outro, não, agora tu faz assim. Não, agora tu faz desse jeito. Aparecia outro e dizia, não, agora é desse jeito. Eu acho que até os atrasos que já são normais de obra, porque acontece, mas até muito desse prédio,
é porque muita coisa era novidade para todo mundo aqui no Brasil, né? Ninguém tinha lidado com um prédio tão alto dessa forma. Por mais que exista a norma, deve ter tido coisas ali que deve ter... Você aprendeu com a construção do prédio. Sim, a gente aprendeu muita coisa, tipo, de como desenvolver. Tanto que, às vezes, tem amigos meus que me ligam de outros consultores e falam assim, Jano, como é que vocês faziam lá, naquela época? Nós falamos assim, poxa, beleza. Porque pega a dica e leva. Como é que vocês conseguiam fazer isso aqui? Não, a gente fazia desse jeito. Legal. Então, eles conseguiram desenvolver. A gente vai passando essas ideias para ajudar todo mundo, né? A gente sempre precisou de ajuda também para algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Mas como nós estávamos fazendo um projeto muito grande, o pessoal dizia, olha, eu não sei como é que faz isso, porque nós não chegamos nessa altura, então, sabe? E é legal porque a gente vê que essa experiência, por exemplo, que o Juliano tem, hoje o Juliano é um engenheiro, que tem vários anos de experiência, de carreira, e com essa particularidade de grandes empreendimentos. Então, hoje ele é um engenheiro capacitado para lidar em grandes obras, né? Então, que conselho que você daria hoje? Porque lá no começo eu até te falei, né? Você se inspirou em alguém para a tua carreira. Eu imagino que você deve ter conhecido muito engenheiro bom que você se inspirou. Mas hoje muita gente que vai começar a engenharia não sabia quem estava por trás dessa obra, não sabia quem participou e agora está conhecendo. Então, cara, que conselho que você daria para quem está começando hoje? O cara que está lá, volte a algumas casas lá no passado, você estudando engenharia, tem muita gente que está fazendo isso hoje, estudando engenharia, pegando ônibus, indo para a faculdade, trabalhando de dia, perrengaço total, lutando para ser um engenheiro. E esse cara, que conselho que você daria para esse cara hoje, para chegar no nível que vocês estão hoje? Eu quando for voltar algumas casas lá atrás e explicar tudo, o que eu passei, assim, para eu chegar, né, hoje, não que eu seja um cara, enfim, que tá lá, mas, por tudo que eu passei, não deixar de desistir. Eu tenho uma... Não desista, né? Não desista. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que eu não abandono essa frase. Que é desistir é fácil. Então, desistir é fácil de qualquer coisa. A partir do momento que você não quer mais ir para tal lugar, eu não quero mais. Não quero mais fazer tal coisa, tá tudo certo. Então, eu sempre levei comigo que desistir é fácil para qualquer coisa. E eu nunca deixei de desistir, sabe? Eu falei, não vou desistir, vou continuar, eu vou batalhar. Eu estava na faculdade, eu falava, eu vou continuar, eu não posso desistir, porque lá na frente eu tô almejando algo melhor. E então eu entrei nessa obra almejando terminar ela e falei, eu vou chegar lá e vou terminar, não vou desistir, porque passou vários colaboradores, tá fora, eu tô fora, não dá para mim, eu tô saindo fora. E eu dizia, não, vamos se manter firme, vamos fazer. Então, a gente não pode desistir dessa parte, sabe? A gente tem que pensar lá na frente. Porque hoje eu falo assim, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito a minha engenharia, será que eu estava passando por tudo isso? Será que hoje eu estava sentado aqui, participando? Então, sabe? Então, tu faz... E outra, eu falo uma questão que, você participar dessa obra é algo surreal, assim, por tudo que você aprende. Porque você aprende todo dia, a gente está aprendendo lá. Eu ainda estou aprendendo lá dentro. Situações que chegam que você nem estava previsto. Fala assim, nossa, cara, não acredito que isso aconteceu. Mas vamos entender como e vamos tentar resolver. Mas não é só o participar do projeto, é você conhecer depois as pessoas, conhecer os moradores, você entender a vida deles e eles entenderem, poxa, você está aqui desde o começo, você viu isso aqui, meu Deus, porque a gente comprou lá em tal data e agora você está aqui com nós e eu vi aquilo lá pronto. Porque muito satisfatório, né, cara? Eu vi aquilo lá numa estrutura e de repente eu estou dentro do negócio tudo pronto, com gente comendo, tomando café e eu falo, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui agora com vocês fazendo tudo isso. É muito legal, né, então, cara? Isso é muito... Impacta vidas, né, Júlio? Impacta vidas, exatamente. Então, a gente tem assim, os moradores ali são pessoas surreais, assim, são pessoas muito boas. Então, você vem, às vezes eles pedem assim, você está aqui com tempo, você está aqui desde o começo. E eles ficam curiosos para saber histórias da obra também, imagina. E eles ficam curiosos, como é que funciona isso? Como é que funcionava aquilo? Porque, poxa, né, uma obra que vem desde lá de trás e como é que vocês faziam para fazer essa logística? Não, então, às vezes, tu troca essa ideia. E eu falo por mim, assim, quando eu conheci o prédio e eu conversava com o Juliano, eu perguntava tudo para ele e eu ficava maluco, porque tem muita tecnologia nesse prédio, cara. Coisas que a gente não vê nos prédios convencionais. Então, sistema de incêndio mesmo é
incrível o sistema de incêndio desse prédio. Se sai uma fumacinha, você consegue saber qual é o andar, a quantos segundos ela começou, o tipo de fumaça que é, exatamente o sensor, o que tem mais próximo, enfim, você sabe tudo. É um prédio muito tecnológico. Desde a piscina, nada lá é simples. Tudo é muito extremamente planejado, né? Tem a piscina, tem a temperatura da piscina, tem toda a programação dela. Enfim, é muita coisa. Tem ainda... Ele continua com aquela pegada de ter o café lá dentro, de ter... Não ia ter uma discoteca? Não surgiu esses boatos? Eu acho que não. Isso aí não foi, né? A gente tem um restaurante lá dentro. Ele tem um restaurante. Os moradores. E a gente tem uma área que é uma área externa, que tá para venda e para aluguel, enfim, que não foi ainda... Definido o que vai ser feito. Definido o que vai ser feito. Mas que também está ali, né? Então, logo tem alguma proposta diferente para morador. Isso. E a ideia também desse prédio, ele foi baseado, na verdade, num navio, não é isso? No transatlântico. No transatlântico. Então, ele é também levando essa experiência de como se você estivesse viajando. Então, dentro desse prédio, você tem todo ali um entretenimento voltado para o morador. Exatamente. Que também é uma experiência diferente, né? Exatamente. E quando começou, eu me lembro que também tinha que ter muita adaptação, porque a gente foi descobrindo no dia a dia o que o morador ia passando, né? Então, horários que a piscina estava mais lotada, o próprio ombrelone que o vento batia, lembra disso? Né? Então, programado um ombrelone lá, mas daqui a pouco batia o vento, levava o ombrelone. Passava por isso. Então, tudo é uma adaptação a cada dia, né, Juliano? E hoje, quase depois de 2 anos, ainda continua tendo esses ajustes diários para a melhor experiência do morador? Com certeza. Você acha que um dos diferenciais das construtoras que participaram disso foi muito nessa questão de levar a melhor experiência para o morador? Foi. Para o cara que comprou, assim? Foi porque é uma obra totalmente diferenciada. Eu conheço várias obras em Balneário, já passei por várias obras e de várias construtoras já fui conhecer também. E, ela tem um aparato totalmente diferente, tanto da área de lazer, são mais de 10 mil metros de área de lazer, várias piscinas adolescentes, piscina adulto, piscina jovens, piscina família, piscina coberta. Cada um com um tipo de pegada ali. Né? Cada um com um tipo de pegada. Proposta. De proposta. Então, tudo isso foi um diferencial, né? Para sala de jogos, tu tem um restaurante próprio. Cabeleireiro. Tem salão de beleza, tem barbearia lá que o morador pode usar. A academia é incrível. Academia incrível, né? Então, tipo, academia lá... Bom, você viu? Eu fui. Dá banho em muita academia em Balneário. Extremamente profissional a academia. Extremamente. Então, tipo... Então, você tem spas masculino, spa feminino. Então, tu tem toda uma área para tu desenvolver o que tu quiser lá dentro. Piscina coberta, né? O bar da piscina. O bar da piscina, bar molhado. Então, sabe? Praça de fogo. Então, tu tem tudo isso. 2 quadras de futebol, uma muito infantil legal. E uma para parquinho, adulto, né? Parquinho, espaço pet. Então, é completo o edifício, só que é um edifício grande. Então, tudo que é muito grande gera alguns problemas. É complexo de administrar. Então, tipo, são coisas que vão acontecendo. Que nem a gente falou. Ele vai entrando, né? A partir do momento que as pessoas vão entrando, as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai testando o prédio. Então, tu vai vendo tudo que está acontecendo. E melhorando a experiência para o morador. E melhorando a experiência e pegando aquilo ali de base para os próximos também. Opa, aqui a gente teve esse problema. Então, aqui a gente tem que agora fazer diferente. Então, a gente já vai levando para frente, sabe? Opa, aqui a gente passou esse problema. Lá a gente já vai evitar isso, já vai fazer diferente. Então, tudo isso, essa questão aí também é uma questão que ajuda bastante, né? Não, e é um prédio que também que ele tem muito voltado para segurança, porque querendo ou não, a gente sabe que é um prédio que atraiu também alguns artistas, né? Que compraram lá e tudo mais. Então, também é um prédio que a gente não pode falar assim, quem quiser conhecer, vá conhecer. Não dá, mas... A gente pode deixar as redes sociais do Juliano para que quem quiser, você que é estudante de engenharia, você que ama esse mundo de engenharia, ou você que queira saber informações sobre a obra, porque a gente teve aqui um papo de 30, 40 minutos, a gente não consegue colocar essa complexidade toda dentro de um papo desse. Mas o Juliano vai estar super à disposição depois, nas próprias redes sociais dele, né? A gente aí, se for o caso, manda no privado para quem quiser o telefone do Juliano, para que vocês batam papo, entendam as curiosidades do dia a dia de obra, peguem o contato do Juliano, conversem com o Juliano, que ele não vai poder levar vocês lá, mas ele vai poder explicar para vocês um pouquinho de tudo que ele passou nesses 10 anos de obra, né, Juliano? E vem muito, muito mais pela frente. O Juliano continua atuando nesta obra lá,
E ele me disse que ele já tem novas obras que ele vai continuar seguindo com as construtoras, que de verdade são duas construtoras gigantes do nosso mercado brasileiro, são as principais aqui do mercado brasileiro, que ele hoje representa e que ele vai continuar junto. Então, o céu é o limite, literalmente, né, Juliano? Vem muita coisa pela frente, né? O céu literalmente é o limite. Não mais pra balneário, né? Lá parece que não tem limite mesmo, né? Eu subi uma vez com o Juliano no topo do prédio lá na antena lá. E a gente, é engraçado como a gente fica até acima das nuvens, né, cara? A gente fica ali, você olha, a nuvem tá embaixo, o helicóptero tá voando abaixo do prédio. Então imagina a imensidão desse prédio, né? É um desafio gigante. Cara, eu quero te parabenizar por todo o teu trabalho, porque vocês viram aqui, o Juliano, além de tudo, é esse cara extremamente parceiro, super simpático, que pode ter certeza que o sucesso desse prédio muito passou pela mão desse profissional aqui que se doou integralmente para que esse prédio saísse da melhor maneira possível. Então, um dos sucessos dessas empresas, dessas construtoras, que são duas que se uniram para fazer esse prédio, com certeza foi a contratação do Juliano aí, porque ele realmente ama o que faz e é um profissional diferenciado. Então, parabéns pelo profissional que você é. Obrigado por tudo, obrigado por ter compartilhado com a gente aí um pouquinho da tua experiência. E quem quiser seguir o Juliano aí, depois a gente vai deixar as redes sociais dele aqui para vocês seguirem e baterem um papo com ele, tá bom? Tamo junto, viu? Obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, a gente, claro, conversou pouco, mas a gente está aí aberto para trocar várias ideias, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ajudar, a gente sempre está aí de portas abertas para ajudar qualquer um. Aí. Não, eu já vou lançar um desafio para o Juliano, que vai ser a gente fazer um workshop aqui em Curitiba, e aí eu vou reunir uma galera de síndicos, pelo menos uns 50 síndicos, acho que a gente consegue, fácil uns 100, porque o Clube Síndico está explodindo de síndico. Vou fazer um workshop para você vir, para a gente falar sobre a construção desse prédio e fazer a galera tirar dúvida contigo. Então, vamos ver se a gente consegue organizar aí para outubro, novembro, viu? O time de marketing do Clube Sim, do Papo de Portaria, para o Juliano vir fazer esse workshop com a galera aí, porque muita gente queria estar nessa obra, mas já que não pôde, vai ter você para compartilhar as informações. Beleza? Tá aceito o desafio? Aceito. Fechado. Então tá bom. Valeu, galera. Esse foi o nosso Papo de Portaria e tamo junto. Até a próxima, viu?